Glória a Deus, igreja, boa noite. Que alegria estarmos aqui, mais um culto da Jucard, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E de antemão, queremos dar o aviso de que o nosso ministro André Lima estaria ministrando esta palavra hoje, mas houve um contratempo no trabalho dele, ele não foi liberado, ele tinha uma atribuição lá para cumprir, e ele precisava cumprir, e infelizmente ele não pôde estar conosco, mas nos foi dado a graça e a honra de estar ministrando hoje esta palavra, pela misericórdia do nosso bom Deus e a anuência do nosso pastor. Amém, igreja? Glórias ao nosso bom Deus. Culto da Jucard, tema primazia. Nós tivemos, na semana retrasada, nosso ministro Ed Filho trazendo esta palavra, cuja abordagem foi enfocada no personagem Abel. Semana passada eu trouxe também esta temática acerca da primazia e nós abordamos o personagem Abraão. Eita, obrigado, Eduardo. Eu falei, meu Deus, o que eu falei semana passada? De Abraão. Interessante que semana passada, quando eu falava de Abraão, no sábado, na sexta, a nossa ministra Carla Lobato estava ministrando também de Abraão. E hoje nós vamos falar de um personagem que a nossa pastora abordou ontem, porque o Espírito é o mesmo. Amém, amados? Peço que a Igreja do Deus Vivo abra no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 28 ao 34 com o nosso amado pastor Afrânio, e após a leitura ele vai nos dirigir em oração. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem perguntou-lhes: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Te bendizemos, Deus vivo, pela tua majestosa presença em nosso meio, pela tua gloriosa unificação de colocar a tua igreja unida em congregação, unida numa palavra, num pensamento, num parecer. Estás aqui conosco, desenvolvemos já os 5 minutos de oração, tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. Agora capacita-nos também, unge-nos, para que recebamos esta palavra já colocada no coração do teu servo, presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde a ti agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor, muito obrigado. Glórias ao nosso bom Deus, amados. Então, Jesus está aqui nesse texto e chega diante dele, chega próximo dele um escriba e faz uma abordagem, e faz um questionamento, e faz uma pergunta para ele. Antes disso, havia um debate, tinha acontecido um debate junto com os saduceus a respeito da ressurreição. Se morre o primeiro marido, o segundo, mas eu não quero pegar nisso, eu quero pegar esse contexto. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles sobre depois que morre o primeiro marido, morre o segundo, morre o terceiro, morre até o sétimo na linha de sucessão, com quem que ela se casaria? O Senhor fala: poxa, vocês estão ignorantes no tocante à palavra de Deus, vocês estão ignorantes no tocante a Deus, pois nós sabemos que não se casa nem se dá em casamento nos céus. Então, acabada essa discussão, esse escriba chega com Jesus e fala: mestre, Senhor, qual é o principal de todos os mandamentos? E o Senhor vem e arremata com o texto que o nosso pastor nos leu:
O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de toda a tua força. A isso dá-se o nome de primazia, de prioridade, de primeira coisa. Este primeiro mandamento, este maior mandamento, vem como nossa vida, vem em nossas vidas como a primazia de nossas vidas. Isto está acima de tudo, isso está acima de todos. E ele explica, fala: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O Senhor Jesus arremata. O escriba que ouve aquilo ali fica maravilhado, fica impactado, e ele responde de forma sábia: poxa, bem disseste, tanto isso quanto aquilo, e que amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos, excede holocaustos e sacrifícios. Aí o Senhor, conhecendo o coração do homem, fala: poxa, esse daí entendeu a palavra, esse daí tem conhecimento da palavra, falta só uma coisa para ele: praticar o que ele entendeu, praticar o que ele ouviu, praticar o que ele recebeu. Tanto que o Senhor Jesus fala bem assim, no final do versículo: não estás longe do reino de Deus. Por quê? Porque faltava apenas a questão prática. Então nós que temos entendimento de que o Senhor é a primazia de nossas vidas, de que nós o temos como o Senhor, como Salvador, como tudo aquilo que vem de prioridade em nós, esta deve ser uma prática contínua, quanto mais constante em nossas vidas. Dito esta introdução, nós vamos agora falar do nosso personagem. Como eu já disse, a pastora abordou ontem, nós vamos falar sobre José. Ela falou de Davi na primeira parte, quando fala de semeadura, quando fala de colheita, e falou de José na segunda parte, no tocante também à semeadura e à colheita. Então, abramos a palavra do Deus vivo em Gênesis, em seu capítulo, vamos pegar o 37. Gênesis capítulo 37, deixa marcado aí, nós não vamos ler agora, tá bom? Mas deixa a tua Bíblia em Gênesis 37. Daqui a pouco nós vamos ler. Amém, igreja? Então vamos lá, história de José. José é filho de Jacó, um dos 12 filhos de Israel, uma das 12 tribos de Israel. A história dele se inicia no ano 1700 antes de Cristo, nós sabemos disso. Gênesis 37:2 diz que ele apacentava, pode colocar no Data Show, diz que, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Então ele ajudava seu pai no processo de apacentamento do rebanho. E tu vais colocar o 37:3, a parte A, tá bom? Pode colocar. No 37:3, a parte A, diz que José era o filho predileto dele. Olha o que diz aqui: ora, Israel, que era Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Pode já voltar para cá. Então, ele era o predileto, ele era o filho queridinho de Jacó, ele era o filho queridinho de Israel. E para nós entendermos toda a estrutura que nós vamos estar falando, nós precisamos ter uma visão clara da história de José. Então nós vamos ver alguns pontos da trajetória de José, da família de José, da estrutura familiar em que ele estava inserido, que é para nós termos uma visão clara de como Deus foi primazia na vida de José, de como José sempre priorizou a Deus e tinha Deus como primazia, como prioridade, como primeiro lugar em sua vida. E alguns pontos estão levados em consideração. Por exemplo, havia na família de José, na tua rotina, na tua estrutura, uma certa instabilidade familiar. Em que sentido, Luciano? Gênesis 29:30 fala que o pai dele, Jacó, possuía 4 mulheres e que tinha filhos com essas mulheres. Tinha Raquel, que era mulher porque ele trabalhou os primeiros 7 anos, tinha a serva de Raquel, que era Bila, tinha Lia, que era irmã de Raquel, e tinha Zilpa. Então eram 4 mulheres. E ele tinha essas 4 esposas, e delas vieram os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Além disso, José também, ele delatava os irmãos dele. O que é delatar? Entregar, usar esse termo, não trazer boas notícias. Coloca Gênesis 37:2, a parte C, esse mesmo. E trazia mais notícias deles a teu pai.
José ia para o pasto com seus irmãos quando tinha 17 anos, ele via o que os irmãos dele faziam, que não estava de acordo com os preceitos, com os estatutos, com o que o pai havia instruído, havia falado, e ele delatava, falava, olha pai, hoje aconteceu algo que não era para ter acontecido. Pegando um exemplo, não sei se era isso, mas o que ele delatava? Se quem pegou 2 bois do teu rebanho e deu para uma mulher para se prostituir com ela. Vocês estão entendendo? Então, eram informações assim que ele trazia para o pai dele. Ele delatava, ele trazia dados do campo para o pai dele, no caso. O Gênesis 37:11, pode colocar, mostra que os irmãos dele tinham ciúme dele. Os irmãos de José tinham ciúmes dele. Então, havia toda essa instabilidade, todo esse problema familiar instaurado, inserido no contexto onde José cresceu, onde José se desenvolveu. José teve também uma irmã que foi violentada, amados. Diná, irmã de José, filha de Lia, foi violentada. Ela foi violentada por Siquém. Siquém era filho de Amor, que era um príncipe na região de Canaã. Então, imagina uma família com todas essas informações, presenciando, vivenciando tudo isso. Ele também teve 2 irmãos que cometeram uma chacina. Quais foram os irmãos? Simeão e Levi. Como é que foi isso, presbítero? Quando Siquém violenta Diná, ele se apaixonou por ela, depois que ele cometeu o ato. Ele falou, poxa, eu quero me casar com essa moça. Papai, ele foi lá com Amor, que era o príncipe lá da região, falou, eu quero me casar com ela, vamos lá falar com Jacó. Jacó é o pai dela. Eles vão falar com Jacó, Jacó fala, olha, vocês não são circuncidados, vocês não são o povo de Deus, vocês não têm uma aliança com Deus. Aí, então, Amor, que era o pai de Siquém, fala, de que maneira nós podemos, então, nos tornar povo de Deus, fazer parte, ter uma aliança contigo? Para que vocês tenham uma aliança conosco, vocês devem ter circuncidados. Vocês têm que se tornar circuncidados, para que nós possamos ter algum acordo, alguma aliança com vocês. Ele, então, chega na entrada da cidade e fala aos homens daquela cidade, olha, o Siquém se apaixonou pela filha do uma pessoa que está... como é que o nome é estabelecido, próxima a gente, Judá, eles são pessoas de paz, são pessoas idôneas, e ele falou que para que Siquém se case com Diná, todos nós precisamos ser circuncidados. Então o povo aceitou, e todos os homens daquela cidade foram circuncidados, amado. Escute essa. Não sei como você sabe, eu só estou contando porque eu gosto de contar história. É a história da Bíblia, tá bom? Aí, quando deu 3 dias após aquele povo ter sido circuncidado, Simeão e Levi pegaram suas espadas. O 3º dia, só para você ter entendimento, é o período de maior intensidade de dor após o processo de circuncisão. Então, aqueles homens que já eram adultos, geralmente a criança judia era circuncidada ao 8º dia. Aqueles homens já eram adultos. O processo de circuncisão para eles era muito mais dolorido, muito mais invasivo, muito mais intenso. Então, passados 3 dias, eles com dores intensas, Simeão e Levi foram lá e mataram todos. A Bíblia fala de todos, os homens daquela cidade. Que loucura! Então, José conviveu com tudo isso. Tivemos também o caso de Rúben. Rúben, irmão de José, o primogênito, o mais velho, se deita com uma das mulheres de seu pai, Jacó. Ele se deita com Bila, rapaz. Que situação! Um outro ponto é que morre Raquel. Quem é Raquel, Luciano? Raquel é a mãe de José. A mãe de José, estando grávida, quando foi dar à luz para Benjamim, que era filho de Jacó, mas irmão de José por parte de pai e mãe, quando ela foi dar à luz a Benjamim, ela morreu no ato em que ela deu à luz. Então ele vinha com toda essa carga, toda essa estrutura. Tudo isso que eu estou falando está registrado em Gênesis a partir do 34, tá bom, amados? Caso vocês queiram acompanhar depois, fiquem bem à vontade. Tivemos também o caso de Judá e Tamar, ainda nessa família. Judá era um dos irmãos de José e ele acabou possuindo a nora dele, sem saber que ela era a nora dele. Então tudo isso aconteceu, mas o ponto ápice, o ponto crucial da história de José é quando os irmãos dele tentam matá-lo, amados. Aí é o ponto ápice.
é o ponto crucial, é o ponto de virada. Eu vou usar este termo, porque tudo para Deus tem um propósito, tudo para Deus tem um sentido, nada na vida do adorador acontece em vão. Gênesis capítulo 37, versículo 20. Leia comigo, por gentileza. Gênesis capítulo 37, versículo 20. Posso ler, igreja? Aí os irmãos dele, vendo que ele vinha, o pegaram e falaram o seguinte, quando o viam de longe, falaram o seguinte, versículo 20, vinde, pois, agora, batemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Então, um dos irmãos dele propôs que eles o matassem e jogassem o corpo dele naquela cisterna, e lá eles iriam ver onde daria, o que daria os sonhos dele. Deixa eu falar algo para você. Quando Deus é primazia, quando Deus é prioridade, quando Deus é o primeiro lugar na sua vida, na minha vida, os nossos sonhos jamais se frustram. Os sonhos de Deus para nossas vidas jamais estão interrompidos. Os sonhos de Deus para nossas vidas jamais estão apagados. Os sonhos de Deus para nossas vidas jamais ficam num poço, jamais ficam numa cisterna, jamais ficam numa cova. Os sonhos de Deus jamais serão sepultados na vida daquele que tem Deus como primazia. Os sonhos de Deus jamais são mortos na vida daquele que tem o Senhor como primeiro lugar na sua vida. E a história de José, ela mostra um prognóstico de uma vida fadada ao fracasso, à ruína, à destruição, à derrota. E muitas pessoas falam, poxa, se fosse eu, não teria conseguido, poxa, uma vida dessa ninguém merece. Mas onde estavam os olhos de José? Estava no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de seu pai Jacó. E ele sabia que aqueles sonhos não eram os sonhos que ele tinha para a vida dele, mas eram os sonhos de Deus para a vida dele, eram os sonhos que o Senhor tinha para a vida dele. E a história dele não para aí. Eu vou só relatar o resto da história, que nós vamos nos atentar a alguns pontos. Eu estou indo rápido, igreja? Eu estou falando legal? Está dando para entender? Estou tentando falar bem pausado para assimilarmos a história. Pois bem, a história de José não para aí. O que acontece? Então, Rubem fala bem assim, não, vamos colocá-lo aqui nessa cisterna. Rubem é o primogênito mais velho, ele fala isso. Quando os irmãos queriam matá-lo, ele falou, não, deixa ele aqui nessa cisterna, depois a gente vê o que faz, porque ele queria poupar a vida do irmão dele. Falou, jamais vou deixar matarem meu irmão. Ele queria depois restituir. José está no texto, está na Bíblia, para o pai dele, Jacó. Mas Judá tem uma ideia. Judá fala bem assim, de que nos aproveita matar o nosso irmão? Vamos vendê-lo. O menos ele foi útil para alguma coisa. E assim aconteceu. Eles decidiram, então, vender José. José foi vendido. Quando ele foi vendido para uma caravana que estava em deslocamento para o Egito. Essa caravana chega no Egito, lá ele foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. E a pastora ontem pontuou essa história. Ele fica na casa de Potifar como escravo e rapidamente ele logrou êxito ali na casa de Potifar. Ele achou-se graça diante de Potifar e ele passou a administrar as coisas de Potifar. Vamos falar disso mais um pouco. Ele, então, passou a ser seduzido pela mulher de Potifar e, injustamente, ele foi acusado de assédio. Nós sabemos da história. Ele nega, diz que não foi ele, mas ainda assim ele foi preso. Quando ele já estava preso, ele caiu nas graças do chefe da prisão, chefe ali do processo de prisão deles ali, e já na prisão ele interpreta dois sonhos que lhe ocorreram, o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. O sonho do padeiro dizia que ele estava com os cestos, com alguns pães dentro, vinham aves e comia os pães que estavam no cesto. Ele falou, olha, daqui a 3 dias você vai ser morto, daqui a 3 dias você vai ser decapitado. O sonho do copeiro dizia, olha, eu estava com alguns cachos de uva na minha mão e eu espremia as uvas num cálice. E ele falou, em 3 dias tu vai ter restituído a tua função, ao que tu fazias antes. E assim aconteceu, nós conhecemos da história. Quando o copeiro está indo para ser restituído, restabelecido a função que ele exercia, José olha para ele e fala o seguinte, lembra-te de mim,
quando estiveres na presença do rei. E aprove a Deus que ele não lembrasse, porque tudo é no tempo do Senhor, e nós vamos já entender isso mais à frente. Passa-se o tempo, José ali naquela prisão, o rei tem um sonho, chama os seus sábios, os seus adivinhos, chamam toda a sua corte de nobres, ninguém consegue interpretar. O copeiro lembra-se de José, manda chamar José, José apresenta-se perante Faraó, ele interpreta o sonho e, além de interpretar, ele ainda dá um conselho a Faraó. Faraó te agrada daquilo, te agrada do conselho que recebe, e nós vamos ler 41 de Gênesis aí comigo, versículos 38 e versículo 41. Ok, amados? Gênesis 41, versículo 38 e versículo 41. Então José, vamos ler aqui que você vai entender. Versículo 38. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então José tornou-se governador do Egito. Ele tornou-se governador do Egito. E ainda que quando ele se torna governador do Egito, o sonho dele ainda não havia se realizado, amados. O sonho que ele havia tido de que seus irmãos se prostrariam diante dele, de que o próprio pai e as mulheres de teu pai também se prostrariam, representando o sol e lua diante dele, neste momento aqui, ainda não havia se cumprido. Poxa, mas ele conquistou tanto, Deus mudou tanto a trajetória dele, Deus fez tanto por intermédio dele, Deus fez coisas tão gloriosas, mas ainda não havia se cumprido o sonho. E entenda que os sonhos de Deus não morrem. Os sonhos de Deus na tua vida, eles se cumprirão. Poxa, Luciano, mas eu já estou na igreja, tenho uma vida abençoada, tenho uma vida sossegada, tenho uma família estruturada. Tem sonhos na tua vida que o Senhor ainda não realizou e Ele vai realizar, porque é promessa dEle. Lembra daquele sonho, daquela promessa que o Senhor te fez lá atrás, que pode ter esquecido, que pode estar guardado, mas o Senhor não esqueceu. Ele vai cumprir, Ele vai realizar, porque quando nós temos Deus como primazia, como prioridade, como primeiro lugar em nossas vidas, os nossos sonhos nele não são mortos, não são vedados, não são bloqueados. Amém, igreja? Glórias ao nosso Deus. Continuando. Então, nós vamos pegar algumas lições dessa história que eu contei. Agora foi o desenvolvimento 1, agora vamos para o desenvolvimento 2, que não é introdução, não. Nós vamos pegar dessa história toda de José, desde teus sonhos até agora, quando ele se torna governador, e tirar algumas lições daqui, tirar alguns aprendizados para nossas vidas, de como é que é a vida de uma pessoa que tem Deus como prioridade, vida de uma pessoa que tem Deus como primazia, vida de uma pessoa que tem Deus como primeiro lugar. Vamos pegar alguns pontos. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é que esta pessoa que tem o Senhor como primazia, ela confia nos sonhos de Deus. Não tem para onde correr. Ela confia nos sonhos de Deus, ela sabe que os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Data show, Gênesis 37, 5. Perfeito. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pode colocar o próximo, que é o 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então esses foram os sonhos de José. Ele teve esses sonhos e ele não abriu mão dos sonhos porque ele sabia que esses sonhos vinham de Deus para a vida dele. E ele confiou nos sonhos de Deus, nos propósitos, nos planos de Deus para a vida dele. Jeremias 29, versículo 11 diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, me chamarás de dentro de ti, passareis a orar a mim, e eu te ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então serei achado de vós e mudarei a tua sorte. Esta é a promessa de Deus para a tua vida, esta é a promessa de Deus para a minha vida, esta é a promessa para todos aqueles que têm o Senhor como primazia na sua vida. Então a primeira lição, o primeiro ensino que nós extraímos daqui, que nós abstraímos daqui, é que os sonhos de Deus sempre se realizarão em nossas vidas.
Segunda característica na vida de quem tem Deus como primazia na sua vida é que ele mantém-se sempre fiel a Deus. Ele mantém-se. Quem tem o Senhor como primazia, mantém-se sempre fiel a Deus. Pode colocar 39:7, por gentileza. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Pode colocar o próximo, versículo 9. Ele não é. Aí José está respondendo agora para a mulher de Potifar, que disse que ele confiou tudo para ele, confiou tudo na mão dele, mas que ele não poderia tocar nela. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és tua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Não, contra Deus. Ele não ia pecar contra Potifar, o texto é claro. Ele ia pecar contra Deus. Então, quem tem o Senhor como primazia se mantém fiel a Deus. Deus está acima de todas as coisas. A fidelidade a Deus está acima do nosso ponto de vista, está acima do nosso querer, está acima da nossa vontade. Nos importa fazer a vontade de Deus do que a dos homens. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. É uma palavra bem dinâmica, bem direta, e eu espero que vocês estejam assimilando. Vamos para o terceiro ponto na vida de quem tem Deus como primazia, prioridade, primeiro lugar na sua vida. Esta pessoa, ela foge do pecado. Foi o que aconteceu com José, versículo 12, pode colocar. Então ela, a mulher de Potifar, o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu, fugindo para fora. O pecado nos assedia, amados. O pecado todo dia nos assedia. Porque o objetivo de Satanás é nos afastar da presença de Deus, é fazer com que a nossa comunhão com Deus esteja quebrada, fazer com que a nossa comunhão com Deus seja rompida. E qual é o nosso papel? Fugir do pecado, não dar vazão à carne, sair, fugir, se afastar do pecado, como José fez. Uma pessoa que tem Deus como primazia, ela não dá vazão, ela tem maior zelo, ela tem maior cuidado, ela não dá aparência, ela foge do pecado. Continuando, igreja. Uma pessoa que tem o Senhor, que tem Deus como primazia, um outro ponto, uma outra característica que nós vamos pegar da vida de José, é que ela está sempre pronta para servir. Ela está sempre disposta para servir. José, nós lemos no início, ele servia a seu pai, indo junto com seus irmãos, apacentar o rebanho, apacentar suas ovelhas, apacentar o seu gado. José se destacou na casa de Potifar, porque ele tinha prazer em servir. Ele gostava de servir, tudo que ele fazia lá, ele fazia bem feito. Nós vamos já falar de outro ponto, mas ele fazia com excelência. Ele fazia como se ele estivesse fazendo para o Senhor. Quando ele chegou lá na prisão, sendo preso, sendo injustiçado, ainda ali, apesar de ter sido injustiçado, ele deu o melhor dele. Ele fez como se estivesse fazendo para o Senhor. Ali naquela prisão, ele servia como se estivesse servindo ao Senhor. E no palácio não foi diferente. No palácio ele serviu, não a Faraó, mas ele serviu como se ele estivesse servindo ao Senhor. Então, quem tem o Senhor como primazia, tem prazer no serviço e serve como se estivesse servindo ao Senhor. Fala: poxa, Luciano, ali atrás ele estava no pasto, servindo no pasto, levando as ovelhas lá. Depois ele serviu na casa de Potifar. Aí depois ele caiu para uma prisão e depois ele foi para o palácio. A palavra de Deus fala bem assim: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ele serviu no palácio, amados. Então nós temos que servir, termos fiéis aonde quer que estejamos. Amém, igreja? Glória a Deus. Quinto ponto, na vida de José e na vida de quem tem o Senhor como primazia, é que essas pessoas que têm o Senhor como primazia, elas sempre contam com a presença abençoadora de Deus. Isso é muito interessante. Uma pessoa que tem Deus como primazia, tem Deus como prioridade na sua vida, ela sempre vai contar com a presença abençoadora do nosso Deus, do nosso Pai. Pode colocar Gênesis 39:2, a parte A. O Senhor era com José. Aqui era quando ele estava na casa de Potifar. O texto diz que o Senhor era com José. Ele tinha a presença abençoadora de Deus em tudo quanto ele fazia. Pode colocar o versículo 3, segue.
Vendo Potifar que o Senhor era com ele, ele quem? José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então Potifar via que o Senhor era com José, e tudo que José fazia, o Senhor fazia com que fosse próspero. Pode ir para o versículo 21, já na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Pode ir para o 23? Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, nós, amados, que temos o Senhor como primazia em nossas vidas, a presença abençoadora do Senhor sempre vai estar conosco, aonde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo. Se nós temos o Senhor como primazia, como prioridade, a presença dele estará conosco, estará nos abençoando, estará nos conduzindo, estará nos dando vitória, estará nos guiando, estará nos sustentando, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Sexto ponto, tudo é no tempo de Deus. Quem tem o Senhor como primazia, por mais que tente acelerar as coisas, lembra-te de mim quando estiveres no palácio. É no tempo de Deus, amados. Não é no nosso cronos, é no kairos. Não é o tempo humano, não é o tempo cronológico, é no tempo de Deus. Vamos entender aqui um pouco. José, com 17 anos, é vendido pelos teus irmãos. Quando ele atinge 30 anos, 13 anos depois, ele se torna governador de toda a terra do Egito. Ok? Até aí está ok? O da Bíblia fala que ele tinha 30 anos quando ele se tornou governador do Egito. Ainda não havia sido cumprida a promessa de Deus na vida dele. O sonho que ele tinha tido ainda não havia sido cumprido. Vocês estão lembrando do sonho que ele teve. Os irmãos se prostraram, o sol e a lua. Passa-se 7 anos de fome, 7 anos de abundância, 7 anos de fartura na terra. Então, o presbítero, ele já estava há 13 anos no Egito e teve mais 7 anos de abundância, 7 anos de fartura, 7 anos de abundância, 7 anos de fartura. Quantos tempos passaram? Quantos anos passaram, ministro Anderson? 20 anos, muito bom, Messias. Passaram 7 anos, 13 anos que ele esperou, mais 7 anos de abundância. Passaram-se 20 anos que ele estava na terra do Egito. Aí vem o primeiro ano de escassez. Aí nós não podemos afirmar se Jacó e sua casa tinham provento para suportar 1 ano, 2 anos, se no terceiro ano apenas foi que ele foi até o Egito pegar mantimento, mas muito provavelmente foi no primeiro ano de escassez, porque só o Egito estava preparado para aquela situação. Os outros locais, das outras regiões não estavam preparados. Então, amados, passaram-se mais de 20 anos para que ele pudesse ver os irmãos se prostrando diante dele, depois chegando à casa dele toda ali. Aí sim, cumpriu-se o sonho de Deus na vida dele. O que ele havia sonhado lá atrás, cumpriu-se após 20 anos de espera. Então, tudo é no tempo do Senhor, não é no nosso cronos, não é no nosso cronológico, mas é no kairos de Deus. Ele sabe que se ele te der uma coisa que você está pedindo agora, isso pode não ser legal para ti, pode não ser favorável, pode ser que te distancie da presença de Deus. O Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Então, o tempo dele para nossas vidas é perfeito, é pleno, é absoluto. Sétimo ponto, igreja, continuando. Quem tem o Senhor como primazia, sempre dá honra a Deus, sempre dá a honra a Deus. 41:16, pode colocar. O texto diz o seguinte, eu vou ler de lá. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, isso o quê? O interpretar o teu sonho, Faraó, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Quem tem o Senhor como primazia, sabe que não é a força do seu braço, não é o seu intelecto, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade humana, mas é o que Deus faz na vida desta pessoa que faz com que ela consiga lograr êxito. É Deus, então a honra é de Deus, a primazia é de Deus, a glória é de Deus, a majestade é de Deus. Então a Ele nós damos a honra de tudo aquilo que Ele manifesta, que Ele realiza, que Ele faz em nossas vidas. Amém, igreja? Eita glória! 8º ponto. Quem tem o Senhor como primazia, perdoa o pecado, perdoa a ofensa. Gênesis 45:15. Tem aí?
Tem, né? Eu botei, né? Senão eu vou já ler. Tem não Gênesis 45:15? É antes do 50:19. Eu esqueci de colocar. Abri, amado. Já que não tem, vamos abrir. Gênesis, capítulo 45, versículo 15. Glórias ao nosso bom Deus. Não tem aí? Vamos ler. Olha só, os irmãos de José que o traíram, que o feriram, que o magoaram, que o venderam, foram até lá com ele, e olha o que eles fizeram. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Então ele os perdoou, ele os amou, ele os beijou, ele disse que não havia mágoa, que não havia rancor, ele havia perdoado os seus irmãos. José manifesta aqui um caráter muito semelhante ao caráter de Jesus, amados. Ao caráter de perdoar aquele que o ofende, aquele que o feriu, aquele que o cuspiu, aquele que o bofeteou. Então, nós que temos o Senhor como primazia em nossas vidas, nós devemos ter essa postura, nós devemos ter esse caráter, nós devemos perdoar o pecado, a ofensa sofrida por parte daqueles. E o nono e último ponto que nós vamos abordar está em Gênesis 50, pode colocar aí, 19 e 21. Quem tem o Senhor como primazia, retribui o mal com o bem. Quem tem o Senhor como primazia, retribui o mal com o bem. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Segue. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Ele pagou mal com bem, amados. Todo o mal que lhe haviam feito, que haviam colocado, que haviam posto sobre a vida dele, ele pagou com bem. Esse é o nosso papel, essa é a nossa postura, essa é a conduta de nós, que declaramos ter o Senhor como primazia de nossas vidas. Antes de nós lermos o último texto, eu já peço que os irmãos do louvor venham até aqui, a igreja já pode ficar de pé e abrir a palavra do Deus vivo em Filipenses capítulo 3. Abra a palavra do Deus vivo em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 12 ao versículo 16, enquanto os irmãos do louvor já se aproximam. Filipenses capítulo 3, versículos do 12 ao 16. Após esta oração, eu já peço que a igreja aplaude o Deus vivo e nós vamos orar com o nosso amado pastor Afrânio. Filipenses capítulo 3, versículos do 12 ao 16, eu posso ler, igreja. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu estou lendo o capítulo 2, perdão, me perdoe, falei, está errado. Eu estava lendo o capítulo 2, é o capítulo 3. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Poxa, presbítero, mas eu ainda não sou perfeito, mas eu estou buscando a perfeição. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Ande de acordo com aquilo que você já afirmou. Ande de acordo com aquilo que você já amadureceu, já cresceu. Ande de acordo com aquilo que Deus colocou como primazia para a tua vida. Aplaudamos o rei. Eu peço uma oração do nosso amado pastor Afrânio. Te bendizemos, Deus bendito, pela tua misericórdia, por nos teres esclarecido a primazia de adorar-te,
por termos 9 pontos excelentes colocados para que tenhamos a dimensão de que são frutos, são características de que a gente tem como primeiro, como prioridade, como primazia. Em nome de Jesus, amém. Amém.